Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. E se estiver assistindo um dispositivo móvel, quando você clicar em curtir aqui, vai aparecer hypar. Perceba lá, você clica em hypar e joga essa pontuação lá no alto para o YouTube recomendar cada vez mais o Camisa 12. Considere se tornar membro do canal aqui também. Bora falar sobre Galo e Bragantino. No meu ex eu já havia postado que é um jogo que vez ou outra nós temos roteiros curiosos, né? Você normalmente, e eu cometi esse erro no ex, associa o Bragantino ao último jogo de 2021 do Campeonato Brasileiro, mas não, foi um jogo da Taça. Porque depois nós tivemos um jogo contra o Grêmio no Sul, que foi um Galo bem alternativo, com algumas peças que até estrearam no time do Galo. Acho que foi o jogo do rebaixamento do Grêmio, essa partida da última rodada do Brasileiro, porque o Galo se preparava para a Copa do Brasil, a final contra o Atlético Paranaense em 2022, a eleição do Arana. Você teve a demissão do Cudê em 2023, que ele ficou bravo lá no vestiário, porque não entregaram para ele o que prometeram, né? O que a gente até viu se repetir depois. Você teve em 2025 a primeira derrota do Galo lá, né? E foi uma sequência de resultados ruins também. Diego Costa estreando em 2021, marcando gol. Eu tô esquecendo de mais coisas aqui. E se você lembrar também de algum Galo e Bragantino que te marcou, era um jogo que tinha muito empate antigamente. Era muito empate aqui e lá. E dessa vez o Galo perde. Eu não vou mentir para vocês, eu fiquei bem frustrado porque pelas atuações contra Cruzeiro e Palmeiras, eu planejei ali um início de campeonato. Olha, dá para ganhar do Bragantino lá, dá para você ganhar do Remo, começar uma boa sequência, aquela que faz da Arena MRV um caldeirão e de repente vem um balde de água fria. É bem frustrante mesmo. A gente vai falar sobre essas oscilações do Galo, não só em uma partida, mas durante a temporada também. Na escalação nós tínhamos algumas possibilidades. Você tinha, por exemplo, a questão da minutagem do Igor Gomes. O Igor Gomes é um cara que atende o treinador em vários jogos, com isso a minutagem estava alta, e quando acaba o jogo contra o Pouso Alegre, ele até fica reclamando ali, ele dobra a perna uma hora, ele esfrega a coxa, no fim do jogo ele abaixa, alguém vai ali perguntar para ele se está tudo bem, acho que é o Renier. E você tinha a possibilidade então de colocar o Igor Gomes, deixando o Michael de volante e trazendo o Alan Franco para a direita, ou você colocava o Preciado, aumentava a minutagem dele, dava mais ritmo para ele e descansava um pouco mais o Igor Gomes. A terceira opção era você tirar um homem mais de criação ou dessas peças dessa volância, colocar no lugar do Preciado também um terceiro zagueiro. Você colocaria ali um Vitor Hugo, por exemplo, já que o Bragantino tem uns cara grandão, bicho, forte pra caramba, que é outra característica desse time do Bragantino, e eu cogitei que o Sampaoli poderia apostar nesses três zagueiros que ele tanto apostou no ano passado e que já até apareceu nessa temporada também, quando estava Vitão ali também aparecendo na escalação, e que ele colocaria o Vitor Hugo, que foi um cara que corrigiu um pouco a bola aérea. Eu achei que o Bragantino ia até nos incomodar um pouco mais na bola aérea, por ser um time extremamente forte, por ser característica do Bragantino ali, apostar muito nesse aspecto físico, montar um time muito nesse aspecto físico. É algo que até me preocupa no Galo. Foi uma pergunta também do Frossari em uma das coletivas sobre o reforço dessa volância, se era uma característica que o Sampaoli buscava também, já que ia se reforçar, buscar uma peça que eleva um pouco a média de altura do time, já que você tem Dudu, o Bernardo, o próprio Igor Gomes também, que não tem assim, aquele porte de armário igual é o Juan Tressoldi, por exemplo, que já é mais armário, guarda-roupa ali, né? Grandão. O Natanael também, que apesar de não ter jogado, também é mais miudinho. E eu concordo com essa pergunta. O Galo tem um time que tem o problema da bola aérea e que algumas peças ali realmente são baixinhos demais, podem disputar uma segunda bola na entrada da área, mas para a bola aérea não tem como você colocar lá para resolver o problema, né? Em 2026, o Bragantino ganhou o primeiro jogo. Eu estou tentando lembrar de quem, se foi do Grêmio, fora de casa, e tomou apenas um gol no Campeonato Paulista também, está em terceiro. Por lá empatou bastante, acho que vem de 3 empates agora o Bragantino, mas quando você monta uma tabela planejada,
que eu sei que o fã de carteirinha do Camisa 12 sabe bem o que é a tabela planejada, mas para quem ainda não sabe, para quem está começando a assistir o Camisa 12 há pouco tempo, dirigentes e treinadores montam, alguns fatiam de 5 em 5 jogos, acho que o Luxemburgo fazia isso, Abel Ferreira, e alguns pegam por campeonato. Eu peguei esse hábito lá quando era muito jovem ainda, com o Perrone, Rica Perrone, de fazer a tabela planejada por campeonato. Você ganha os jogos que você tem em casa, então obrigatoriamente, mesmo que você pegue um Palmeiras, você precisa tirar ponto desse adversário, e você tem fora de casa jogos que você precisa ganhar. Times que você, por mais que a camisa seja pesada, se estiverem em má fase, se estiverem numa sequência de briga contra o rebaixamento e tal, você ganha fora de casa. Mas você tem os times que historicamente são casca grossa fora de casa, mesmo que não estejam brigando por título nos últimos anos, como o Grêmio, como o Inter. E o Bragantino, que brigou contra o rebaixamento ali em 2024 com o Galo, inclusive até a última rodada, e no ano passado ficou também numa posição bem parecida com o Galo, intermediário, meio de tabela, começou bem o campeonato e caiu. O Bragantino na tabela planejada, pensando em briga lá na frente, um jogo que você precisa ganhar. Se você pensa em meio de tabela, o empatezinho pode te servir. E a derrota não existe para cálculo, você já conta com derrota ali, porque você acha que sua briga vai ser de 12º para baixo, que eu acho que é mais ou menos, se bem que o Grêmio virou com o Botafogo agora, deve ter passado o Galo deve ter em 13º nesse momento. Eu até assustei um pouco com o placar de Grêmio e Botafogo aqui, a hora que eu comecei a gravar, fui jantar primeiro, falei, não vou assustar, 5-3, cara, que jogão. Não vou priorizar a gravação não, para esfriar a cabeça aqui, que eu tô bem chateado. Então, o Bragantino é esse time que você precisa ganhar. Na coletiva do treinador, dos jogadores, é um time que você precisa respeitar, que só sofreu um gol no ano. Tá, entendo. Mas se você for olhar, todos os times você vai ter algum argumento. Você vai ter o argumento do Mirassol, que fez uma boa campanha ano passado. Aqui em Minas Gerais também, o clube fez uma boa campanha no ano passado. Aí você tem o argumento do Bahia, que tem o investimento do exterior. Você tem todo time, você vai ter um argumento. O Cuca meio que, acho que é o Cuca que fazia isso, que toda coletiva estão na lanterna do campeonato, mas não é bem assim. É um time bom, é um time que deu trabalho, né? Toda coletiva é impressionante que não tinha time ruim do Campeonato Brasileiro. O Bragantino é um jogo que você precisava ganhar. Mas se empatasse ou se perdesse, tinha que te passar o mínimo possível de preocupação. E não é o que aconteceu nesse jogo. É um jogo que deixa o atleticano com o primeiro tempo ali, acho que a palavra é frustrado realmente, e nesse momento a tabela planejada é o que você deixa de lado. Você fica mais preocupado com o que você viu naquele primeiro tempo ali, porque o Everson impediu um 3-0 fácil nesse primeiro tempo. Bom, e aí eu tô falando de tabela planejada, e janeiro é o mês meio que você se planeja pro ano inteiro, né? Dezembro é só comilança e tal, festa. Janeiro você se planeja, e em fevereiro você começa realmente a colocar em prática. Você começa a retomar a sua rotina. E aí vem exercício físico que você prometeu lá no Réveillon, e para isso, para essa nova etapa da sua vida, a Insider está contigo, meu garoto. Porque o pessoal fala assim, Fael, você está anunciando as camisas da Insider? Eu falo, não, eu estou anunciando a Insider, e com isso vem shorts fantásticos para homens e mulheres, meias, cuecas, tem peça de todo jeito, é uma coleção do Ziraldo fantástica lá no site da Insider. Você precisa acessar para conhecer tudo que a Insider te oferece. E se você está nessa retomada da parte de exercícios físicos, de uma caminhada, de academia, a Insider está contigo nessa. Se você vai aproveitar fevereiro para colocar o pé na estrada, curtir o carnaval, a Insider está contigo nessa. Porque sua mala, ela tem que ser bem pensada. Você tem que potencializar todo o espaço que está ali. Você tem que colocar uma roupa que desamassa com o calor do corpo, uma roupa anti-odor, um tecido tecnológico, um tecido ali que você não vai ficar com todo o calor do mundo quando você coloca. Afinal de contas, para cair no bloco de carnaval, tem que ser com a Insider. Você vai sentir toda a diferença quando você tiver a sua Insider na mala.
E ó, dia 5 de fevereiro, é hoje. Você está assistindo esse vídeo no dia 5 de fevereiro? A Insider está com 20% no link do Camisa 12 aqui para novos clientes, para pessoas que estão conhecendo a Insider e 10% para quem é recorrente, para quem já comprou a sua Insider. Só que, além dos descontos do site, presta atenção, ainda tem 10% off pagando no Pix. Pegou? 20% para novos, 10% para recorrentes, tem desconto do site e tem 10% off pagando no Pix, mas tem que clicar no link do Camisa 12 que está aqui na legenda do vídeo. E usando no carnaval aí, pode ir sem medo, viu? Ah, eu tô com medo de usar minha Insider. É para usar sem dó, porque é tecnologia, conforto e durabilidade. Aguenta o calor, a sua movimentação no dia a dia, o vai para lá, vai para cá, não importa qual é o destino, vá de Insider. É a massa inteira destino Insider. E ao contrário da sua Insider, que é maravilhosa, o jogo foi feio demais. Eu, pelo menos, considero que não foi um jogo bonito de se ver, não. Daqui a pouco eu vou colocar aspas e coletiva do treinador aqui. Mas o que mais me incomoda, primeiro que o primeiro tempo não houve futebol por parte do Atlético. Né? No gráfico do SofaScore ali, você vê nitidamente um jogo de um time só. Porque você fica assim, pô, será que é exagero da minha parte? Será que é porque eu tô puto da vida com o Atlético? Não, deixa eu ver aqui, porque lá no gráficozinho mostra realmente quem dominou a partida em determinado momento do jogo, minuto a minuto, e ali ficou nítido que era um jogo do Bragantino. Teve uma hora que o Everson pegou na bola, e eu liguei o cronômetro aqui e falei, deixa eu ver quanto tempo que o Atlético vai entregar a bola pro Bragantino. E eu lembro bem desse lance, que foi o Bernard, que errou. O Bernard dá um passe para trás no pé do jogador do Bragantino. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar Red Bull, não é por causa de marca, nada disso. Eu tenho dificuldade mesmo de aprender a falar o Red Bull, então eu falo mais Bragantino. Era um jogo feio, principalmente por parte do Atlético. Aí veio a chuva, talvez o torcedor do Bragantino não tenha achado tanto o primeiro tempo tão feio assim. Mas por aqui ser um canal do Galo, pela parte atleticana, foi um jogo de doer os olhos demais. E quando acabou as duas partidas, Cruzeiro e Palmeiras, duas boas atuações do Galo, aqui nesse mesmo canal, eu fiz uma pergunta para todo mundo. Desde aquele jogo contra o River Plate, em 2024, sim, acho que é outubro de 2024, qual tinha sido a sequência de jogos boas, de dois jogos bons do Galo, como foram contra Cruzeiro e Palmeiras. E muita gente arriscou, pensou e tal. Por que eu perguntei isso? Porque o Galo, desde então, é um time de boas atuações esporádicas, mas que oscila muito, que não tem uma continuidade. Você tem um time que volta dos Estados Unidos, empata com a América, sua para ganhar do Vila Nova ali, e faz um bom jogo contra o Cruzeiro, goleia o América, e que dali em diante acaba no Campeonato Brasileiro logo de cara, perde para Grêmio, empata com Vitória, São Paulo, perde para o Santos, ganha do Botafogo na quinta rodada. Você tem uma sequência ruim, e esse time que oscilava o tempo todo no Campeonato Brasileiro, fazia um 4-0 no Iquique, no Mineirão, e depois um jogo muito ruim, e até para comparar você precisa pegar a qualidade do adversário. E aí acabava a pausa do Mundial ganhando do Inter, né, 2-0, e voltava e apresentava um futebol patético contra Bahia, Palmeiras. A sequência pós-Mundial, então, ela é ridícula, tropeçando aqui e ali, não são boas atuações contra Godoy Cruz, contra Bolívar, e aí você tem uma boa atuação contra o Independente Del Valle logo na semifinal da Copa Sul-Americana, e aí você consegue melhorar um pouco o seu nível, porque o nível do Galo era de rebaixamento mesmo, de lanterna da competição. Então, quando ele melhora um pouco, você já cria uma expectativa, mas o tempo todo um time que oscilava e que não conseguia manter, né? Era um motor que você batia a chave, ele ligava, andava um pouquinho e dava problema de novo. Quem é de caravana aí sabe bem o que é isso, que é consertar o ônibus, andar um pouquinho e quebrar de novo. E aí começa 2026, o Galo mal, não engrena, vem dois jogos bons, cria aquela expectativa de novo, e eu nem tô colocando o Pouso Alegre aqui, tá? Porque é um time alternativo, um time de interior de Campeonato Mineiro. E aí vem uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro novamente, vem esse primeiro tempo,
E eu não sei você do outro lado aí, eu do lado de cá fico assim, pô, velho, aí é foda, porque será que a gente não consegue engrenar, cara? Será que a gente não consegue essa boa sequência, né, que a gente tanto precisa? E olha, gente, futebol é beabá, é 2 mais 2, tá? A fórmula matemática não é certinha. Time que oscila demais consegue no máximo uma vaga para a Copa Sul-Americana, sem chororô. Pode ser que consiga uma vaga para a Libertadores e você fala, ah lá, Rafael, tudo bem, mas é porque conseguiu corrigir isso. Se o Galo bater lá na frente uma vaga na Libertadores, é que ele conseguiu corrigir isso. Mas eu tô falando um time que do final de 2024 até hoje é esse time, cara, que a gente tenta, pelo amor, pela paixão, acreditar que vai, que fez 2 partidas, vem esse primeiro tempo do Bragantino e nos assusta demais. E aí, se é um time que oscila demais no Campeonato Brasileiro, é um time que de meio de tabela, que o estádio vai ficar cheio pela metade, que é o cenário morno. Eu falo que o Galo era um time morno, é um cenário morno, que é muito ruim. Foi um jogo que você não consegue falar. Todo vídeo vai ter nos comentários aqui citando, fulano de tal foi muito mal, o Bernard foi muito mal. Aí você desce um pouquinho a barra de rolagem e fala, Dudu, mas não pegou na bola. O Hulk errou todas. O Michael também não vê ele em campo. O Preciado é para mandar embora amanhã. E você vai descer na barra de rolagem, você vai ver que praticamente todos os jogadores são citados. Nesse caso, quando todo mundo vai tão mal assim, eu costumo cobrar do treinador. Por mais que eu fique chateado, que assim, o Hulk vinha mal, quando o Cruzeiro conseguiu o gol, mas vinha mal. Que o Bernard, desde que chegou aqui, ainda tem uma caderneta em débito, que muita gente eu sei que não gosta do Igor Gomes, que o Preciado errou tudo que tentou, a gente vai falar um pouco mais sobre determinadas peças daqui a pouco. Quando tanta gente vai tão mal assim, aí eu coloco mais que o treinador não conseguiu organizar a ideia de jogo dele, que o treinador superior, que é o Wagner Mancini, com o Hever na comissão inclusive, foi superior nessa ideia de jogo, de estudar o adversário, de conseguir organizar, de usar as peças que tem, porque foi um Galo no primeiro tempo muito bagunçado mesmo. No primeiro tempo ali veio o intervalo, se colocasse o nome do ataque Scarpa Scarpa estava no banco, Bernard, Dudu e Hulk, colocasse no Cumbuco o nome que tirasse, é o que vai ser substituído aqui. Eu coloquei no potezinho aqui, daria para fazer. Cara, os três não viram a cor da bola mesmo. No segundo tempo houve uma evolução do Vitor Hugo, mas os três ali não conseguiram se reencontrar no jogo em momento algum. E acabou já substituindo de cara o Bernard e o Dudu, porque realmente assim foram nulos no primeiro tempo. Né? E o Preciado, que no Alterosport ali, falei que me deu dor de cabeça ali no Pouso Alegre quando ficou atrás, o Preciado errou tudo no primeiro tempo, cara. E não era um passo assim que, olha, o Preciado pegou a bola aqui, viu o Dudu passando à esquerda, deu um tapa aqui na diagonal para achar o corredor, jogado em profundidade. Não, o Preciado estava errando passe daqui nessa bela câmera que está aqui na frente. O Preciado estava errando, dominavam a bola e ficava estabanado com ela até o jogador do Bragantino se aproximar. O Preciado tentava antecipar uma jogada, caía, rolava e saía todo estabanado ali, permitindo a jogada do adversário. Eu começo a ficar até constrangido, eu assistindo, eu falo, cara, tomara que a bola não vá ali pelo lado direito mais, só que adversário, não é bobo. O Sampaoli também estava assistindo lá de cima, né? O Sampaoli também viu o que a gente viu. E a máquina do tempo do Camisa 12 viaja nesse momento para um momento triste, que eu estava lá no estádio em Marrocos, que a gente estava bem na beiradinha assim, e a gente juntou uma turma para gritar, pelo amor de Deus, troca o lateral esquerdo, porque realmente o Raja Casablanca pegava a bola, percebia um Lucas Cândido extremamente nervoso, cara, lá se vão, não vou colocar 13 anos, porque a gente está no começo de 2026, 12 anos, vocês estão velhos pra caramba, hein, bicho? Mas tem uma turma mais velha que vai lembrar bem com detalhes que
Eles pegavam a bola e já viravam no lateral que estava errando tudo, que estava muito nervoso. E a hora que eu estava bem assim, perto do campo, e a bola ia ali por perto, eu falava, meu Deus do céu, que atrapalhado. E eu estava doido para vir intervalo, porque eu imaginei, se me falasse assim, ó, vai entrar o Natanael no segundo tempo, eu acho que eu fechava, cara. Eu fechava porque foi o primeiro tempo realmente pavoroso do Preciado. Tem coisas que a gente linka todo pós-jogo aqui. Uma delas é o fato do Galo sofrer gol todo jogo. E a gente não precisa ficar só em 2026. A gente pode pegar, por referência, justamente o Red Bull Bragantino. Consegui falar Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull Bragantino foi um adversário, aliás, eu vou aumentar um pouco esse recorte. Antes do Bragantino, o Galo sofreu 3 gols para o Fortaleza e 2 para o Sport, virtualmente rebaixado. Então foram 2 para o Sport, 3 para o Fortaleza, 2 para o Bragantino. Por ironia, não sofreu contra o Lanús. Aí sofre gol contra o Flamengo, contra o Fortaleza, 3 para o Palmeiras e não sofre contra o Vasco. Aí eu acho que dá para fazer de cabeça 2026. Sofre gol contra o Betim na primeira rodada do Mineiro, sofre gol contra o Norte, quase sofreu 2 ali, né? 1 centímetro de impedimento ali, tirando o gol do Norte. Terceira rodada não sofre contra o Tombense, primeiro jogo da temporada sem sofrer gols, sofre contra o América, sofre contra o Cruzeiro, sofre contra o Palmeiras, sofre contra o Pouso Alegre, sofre contra o Bragantino. E veio a coletiva, só que quando você sofre gol para time do Pouso Alegre, do Norte, do Betim, até do América, que é uma equipe que lutou para não cair para a Série C no ano passado, você consegue reverter com mais facilidade, você consegue correr atrás com mais facilidade, pela fragilidade do adversário. Quando você enfrenta uma equipe que só sofreu 1 gol no ano, depois de tantos jogos, vai ser obviamente muito mais difícil, mas a vida te deu um recado, porque lá desde o esporte você está sofrendo muito gol. O esporte que você pratica está te dando um recado desde o esporte que você está sofrendo muito gol em todo jogo. E o Atlético, primeiro, não os zagueiros são os mesmos e o comportamento é o mesmo. E aí veio a coletiva do Diogo. Eu espero que eu tenha entendido errado. Eu conversei com mais pessoas que assistiram a coletiva e elas entenderam a mesma coisa que eu, inclusive gente da imprensa. Se eu não me engano, foi ele mesmo. Foi o Cláudio Rezende, Itatiaia, que abre a coletiva citando o fato de que o Galo sofre gol todo jogo. E aí ele cita os jogos, só que ele cita só o de 2026. E o Diogo fala, não me atentei para isso. Aí teve um amigo da imprensa que falou assim, não, ele não se atentou no momento do jogo ali, né? Que tava rolando o jogo, ele não parou para pensar, porra, tomamos gol. Porque se for algo que a comissão técnica não se atentou, é tão absurdo quanto aquele jogo que o Scarpa fala que não sabia que estava pendurado com 2 cartões amarelos, porque ninguém chegou lá e falou assim, meu garoto, está pendurado com 2 cartões amarelos. E não é possível que alguém no Atlético, em algum momento de treinamento nessa semana, falou assim, olha, nós tomamos gol contra o Sport, com 3 pro Fortaleza, 2 pro Bragantino, Flamengo, 3 pro Palmeiras, tem mais jogo aqui que passou. Aí tomamos pro Betim, tomamos pro Norte, tomamos pro América, pro Cruzeiro, pro Palmeiras, pro Bragantino, pro Pouso Alegre, e a gente nunca... Se for isso, aí é mais assustador do que eu pensei. E no segundo tempo, eu não vi toda essa belezura de futebol que o Diogo relatou na coletiva, auxiliar do Sampaoli. Pode ser pelo primeiro tempo assustador, pode ser pela frustração dessa instabilidade do time do Galo, e nessa hora eu peço a sua opinião, porque o legal do pós-jogo é você usar e abusar da caixa de comentários aqui para colocar o que você pensa. E você que está comentando, lê o comentário dos outros também para a gente gerar um diálogo aqui, beleza? Eu não achei essa... E vou comparar a situação com o segundo semestre do Galo. Contra Juventude, Mirassol,
Sport, que a gente faz 3, Biel faz gol nesse jogo, da lesão do Lianco, Cruzeiro 1-1. Nós temos um futebol melhor do Galo, que a gente até celebrou. Por quê? O Galo, na minha opinião, tinha em alguns jogos o pior futebol do campeonato, caminhava a passos largos para um rebaixamento, e de repente ele começa a apresentar um futebol de meio de tabela, que acabou terminando o campeonato no meio de tabela mesmo. É o time que perde uma aqui, ganha uma ali, mas luta, que já finaliza. Então você houve uma melhora. E eu pego esse exemplo para colocar no jogo do Bragantino. Você tem o primeiro tempo, nota 0, e no segundo tempo você consegue uma nota 5 que já parece alguma coisa. Muito pelo fato do Bragantino recuar, e eu vou pegar essa nova frase e associar lá ao cenário que o Galo viveu desde o ano passado. Alguns times, como o Mirassol, Juventude, eles às vezes respeitavam o Galo, e se você pegar o pós-jogo do período, eu falava isso, eles davam um passinho para trás quando abriam um placar contra o Galo ia para cima. O Maringá na Copa do Brasil foi assim, lá, se eu não me engano, lá. O Galo fazia o gol e esses times falavam, então eu preciso ir para cima de novo. E quando eles iam para cima, era um sufoco, um apavoro, e Deus me ajude, pelo amor de Deus. Se você acha que eu tenho razão, você comenta aí. Eu tenho razão nessa do ano passado, de quando o Galo fazia gol, o time ia pra cima e era facilidade para finalizar contra o gol do Galo. Se você discorda, pode comentar também. E hoje o Bragantino consegue o gol e se fecha muito bem, dá 2 passinhos para trás, permitindo esse crescimento do Galo, que, repito, na minha opinião, não foi, usando o ditado de velho que a gente usava nos anos 90, essa Brastemp toda que o Diogo relata na coletiva, né? Quando sai a escalação do Galo, lá 1 hora antes do jogo, eu falo assim, ó, vai entrar aqui então no segundo tempo o Reinier, o Scarpa, o Coelho, o Igor Gomes, eu já falei Igor Gomes não, né? Então vamos por ordem. Igor Gomes, Coelho, o Reinier e o Scarpa. Se o Alexander estivesse em campo, seria a 5ª substituição, não estava, foi o CC. Mas das 5 substituições do Atlético, eu acertei 4 1 hora antes do jogo. Se o Alexander tivesse à disposição, eu acertaria as 5 antes da bola rolar. Que foi o que a gente elogiou no Cruzeiro e Palmeiras, um banco que conseguiu melhorar o jogo, e eles melhoraram hoje de novo. Mas mostra que é um banco que não vai dar para ter suspensão, cartão amarelo, lesão, porque não... Até então a gente não está conseguindo sair muito do leque das 5 substituições de lei obrigatórias, né? O Galo tem hoje 11 titulares ali, que deve ser essa base de time que o São Paulo montou. Essas 4 substituições, estou tirando o Alexander agora. Então o Galo tem 15 peças e aparentemente o treinador não vai sair muito dessa sequência, né? O Coelho entrou, vamos pegar... Eu não sei se vocês ficam viajando muito nos jogos que passam do Galo durante a temporada, se vocês estão em casa lavando a vasilha e falam, ó, contra o Tombense, o Coelho entrou e errou tudo. Aí contra o América lá, o Dudu entrou e não foi muito bem. Então, alterna assim, né? Tem aqui e ali. E hoje é o Dudu que sai e o Coelho entra muito bem. Então você tem um que um dia tá mal... No clássico, o Dudu tinha ido bem no clássico e o Coelho entra muito bem no clássico. E hoje o Dudu tava mal, entra o Coelho e o Galo começa a jogar bola só lá na lateral esquerda o tempo todo. Contra o Lanús foi mais ou menos isso mesmo, né? O Galo pegava a bola e só jogava no Dudu, era a válvula de escape, a única opção, tanto que os caras reforçam a marcação por aí, que falou, toda a bola que eles pegam só joga ali, então vamos reforçar a marcação aqui. E o Coelho passou a ser a válvula de escape, manda a bola na trave, chega a marcar um gol que é anulado. Comenta aqui também se achou falta no Coelho. O Lodge eu acho que fica sem defesa do pênalti ali, porque a entrevista do Lodge depois do jogo é falando, o que eu tinha que fazer é que eu senti um contato, é o que eu tinha que fazer porque era o último minuto do jogo. Então ele meio que fala que, olha, eu me joguei, pela entrevista dele deu pra entender isso, né? Mas comenta aí se achou falta do Coelho. Vamos lá para aquilo que a gente achou quando a gente pegou o planejamento com as chegadas dos reforços, tá?
Quando a gente vê o Alaminda, estuda o jogador, acompanha os lances dele, a gente imagina que num jogo como esse, que o Atlético tá torto, tá priorizando só ataque pelo lado esquerdo, que a bola foi na travessão do Coelho, que a outra ele tentou um drible, fez falta e tal, mas que tá investindo ali, que você precisa desequilibrar um pouco, você tá perdendo, você vai ser um pouco mais audacioso. A gente imaginou que o Alaminda, em um jogo como esse, poderia entrar, ser o jogador de 1 contra 1, para dividir a atenção do Bragantino, para não saber por onde o Galo iria investir suas ações, e que o Alaminda poderia deixar esse Galo menos torto, trazendo um pouco mais de ação ofensiva para o lado direito. Então, tudo bem, o Maicon cansado, né? O Alan Franco com a minutagem, que talvez queria colocar o Cissé, que tem a pegada ali do meio campo. E aí, se o Alaminda fosse um jogador que já tivesse passando essa certeza, essa convicção para o Sampaoli, de que está pronto para essa missão de ser o cara do 1 contra 1 e tal, era o cara para mudar o jogo pelo lado direito. Para ter um Galo que não fica só martelando em um tipo de jogada para buscar o ataque. Por mais que seja bom ali no contra 1 com ele, por mais que tenha achado uma bola no travessão, um gol no lado, a hora que eu olhei pro banco, falei, falta uma substituição. Se o Alaminda tivesse com o treinador falando, olha, esse cara tá voando, ele colocaria ali do lado direito, né? Mas o que faltou mesmo é o fé de gol desse time. O homem de área, ano passado o Galo teve um problema crônico de ataque, o Atlético não tinha o homem gol, e por muito tempo você tinha até o Vitor Hugo, zagueiro, como artilheiro da era Sampaoli, porque os caras lá de frente não faziam gol. O Biel contra o Sport deve ter sido o único gol dele, talvez aqui, que ele até faz o sai zica. O Júnior Santos, um cara apagado, um fantasma na temporada, não agregou em nada. Né? O Rony, que o próprio treinador fala que a característica dele não fazer gols. O Hulk, que passou um jejum enorme no Campeonato Brasileiro, ficou um ano sem fazer gol de bola rolando, um pouquinho mais de um ano sem fazer gol de bola rolando no Campeonato Brasileiro. O Dudu, que só começou a aparecer nesse período que eu citei aqui, que houve um crescimento do Galo na temporada, até porque ele estava com a punição no STJD também. O Bernard, que até o jogo contra o Bolívar, grande parte, 95% da torcida, talvez se tivesse a urna eletrônica do Camisa 12, votaria ali para ele sair. E tô esquecendo de mais atacante aqui. Júnior Santos, Rony, o João Marcelo foi para a base, o Isaac já não era mais nem relacionado. E esse time, com um problema crônico de ataque no ano passado, que os números mostraram isso, precisa hoje de um homem-gol e ele ainda está fazendo a pré-temporada. Aí, assim, gente, modéstia à parte, o Camisa 12 é bom nisso, de linkar o que está acontecendo agora com algo do passado. Porque eu falo que se você não aprendeu, se chega no fim do ano, você vai para o microfone e fala, olha, essa temporada me ensinou e eu não vou repetir os erros. Eu preciso pegar e comparar. O que aconteceu ano passado? O Atlético foi para uma pré-temporada nos Estados Unidos. Ele precisava reforçar o time que tinha lutado contra o rebaixamento no ano anterior. Ele, nos Estados Unidos, na pré-temporada, não tinha Coelho, não tinha Rony e não tinha Júnior Santos. E por mais que você questione a qualidade dos reforços, não era o que você queria, se é o que o clube está investindo, eles precisam estar na pré-temporada. O Atlético não tinha ali essas peças que seriam os reforços da temporada. E hoje, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante que chegou, que deveria ter chegado muito antes, essa que é a verdade, é isso que eu estou querendo passar aqui. Você está precisando de um cara de área, de um atacante, e você não consegue porque o atacante ainda está em pré-temporada. Então, o Atlético repete o problema de 2025. É por isso que eu falo que futebol é uma roda gigante, que esse bendito celular e internet hoje faz tudo parecer, você fica girando tudo novo a cada 15 segundos, mas quando você larga o celular e fala, peraí, deixa eu ver como é que foi antes para ver se é parecido. Não é parecido, é igual. É o mesmo cenário vivido novamente. Quem que se torna o responsável
para ser o homem gol do Atlético nesse caso. O Hulk sai para a entrada do Renier, que tem 3 gols do Campeonato Mineiro. Fez até mais um gol contra o Pouso Alegre, que foi anulado. O Renier se torna o falso 9, o homem de área do Atlético. Pode resolver o problema? Pode. Mas você está fazendo gambiarra. E aí, se você começa agora, se no próximo jogo ainda você não tem seu atacante, você chega lá na 18ª rodada e fala: o que eu fiz de errado? Pô, eu acho que eu não fiz nada de errado. Mas aí é uma análise rasa, porque quando você vai aprofundar um pouco mais, você fala assim: olha, quando eu entrei no campeonato, que era a hora de eu botar o negócio na mesa ali, né, ganhar moral, personalidade, chamar minha torcida para vir comigo, pegar uma sequência legal, eu não tinha as peças necessárias, elas não chegaram no momento certo. E eu deixei passar, foi embora o cavalo arriado ali, ó. Então o Atlético, nesse caso, hoje precisava mudar o jogo, e a peça que poderia mudar o jogo, que o clube está apostando, investindo nela, ela ainda está em pré-temporada, porque não chegou no momento certo, e a gente já está indo para a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um problema do fim de 2024. Né? Sobre o Scarpa, estou me tornando um maior advogado de Scarpa, cara, e eu já cornetei tanto ele, mas eu acho que mostra isso, que é ser justo, né? Eu que já cobrei muito do Scarpa e sempre deixei claro que eu cobro dos craques, de quem joga bola. Eu fico incomodado com o pouco tempo que o Scarpa tem em jogos apagados como esse, do meio e do ataque. E acho que é mais um jogo que o Scarpa, o Vitor Hugo também, quando ficou mais por dentro ali, levou mais perigo, quase fez um golaço carregando a bola, até o Cleiton ali. O Scarpa foi um jogador importante para organizar um pouco mais, dar mais lucidez para esse Atlético ao construir as jogadas, né? Vamos lá, agora vem o Atlético. E aí eu quero saber se você está confiante no Atlético, se você vai se divertir lá na KTO, na penúltima rodada do Campeonato Mineiro. Afinal de contas, está rolando a chance extra. O que é a chance extra, Rafael? A chance extra, você vai na aba promoções, clique em quero participar. Não é só entrar, fazer sua apostinha, não. Vai lá, clique em quero participar. Não muda nada para você se você não clicar. Mas se você clicar, se você errar sua aposta, você tem R$20 para apostar de novo na KTO se sua aposta não bater. Sua aposta bateu, falou que o Galo vai ganhar com o gol do Renier contra o Atlético, que vai ter mais 3 gols no jogo. Beleza, bateu sua aposta, vai lá, dinheiro pro caixa. Se você errar sua aposta, vê as condições lá, você tem R$20 para apostar de novo na KTO. É a chance extra lá na KTO, kto.bet.br. O link está no comentário fixado aqui para você, só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. Se você não sabe se divertir, se você não é um cara que vai lá, brinca, pega o print, manda no grupo do WhatsApp só e fecha o site. Se você tem dificuldade de se divertir, de encarar como diversão, fique longe, não clique no site, beleza? kto.bet.br, o link está aqui, aproveite a chance extra. Saída de bola do Galo é outro problema crônico também. Contra o Cruzeiro, ao perceber que o Cruzeiro faria aquele abafa que foi característica do time do Jardim principalmente, o Galo começou a quebrar a bola lá na frente, que o Everson sabe fazer. Né? Olha, eu estou com dificuldade de sair aqui e vou quebrar a bola lá na frente. Só que eu entendi aquela alternativa para aquele momento ali, que foi útil para ganhar o jogo, só que isso não pode ser algo viciante, né? Não pode ser algo que você vai carregar durante toda a temporada. Eu estou com dificuldade de sair, eu só vou quebrar essa bola a esmo, porque o meu problema é criação. Isso não pode acontecer no Atlético, e num primeiro tempo tão ruim como foi esses 45 minutos intermináveis do primeiro tempo contra o Bragantino, me incomodou o Atlético, o Sampaoli, o Diogo, o time não se organizar, não mudar alguma coisa, e me incomoda muito no futebol. De verdade, a regra do não pode substituir no primeiro tempo. Já relatei isso aqui e reforço de que um futebol apresentado pelo Atlético nesse primeiro tempo, eu não estou nem aí se o cara vai sair incomodado ou não. Você tem que mudar, tentar mudar alguma coisa rapidamente, porque hoje era para o Bragantino fazer 3-0, se não fossem 2 grandes defesas do Everson, anota na caderneta dele aí, que salvaram o Galo de um placar elástico no primeiro tempo.
E se você vive um primeiro tempo que você poderia ter tomado 3-0 do Red Bull Bragantino, alguma coisa tem que ser feita. E isso você tem que mudar rápido, você tem que dar uma cara diferente. A câmera vai desligar que tá quase meia hora, eu preciso dar uma pausa. Continuando então, a Lourinha acabou de falar que esse pós-jogo tá extenso. Pois é, Pouso Alegre foram 40 minutos, nada mais justo que uma rodada do Campeonato Brasileiro ter 45. O Vitor Martins acabou de mandar aqui, ó, o Galo inicia o Brasileirão sem nenhuma vitória nas 2 primeiras rodadas pela 4ª vez consecutiva. 2023, 24, luta contra o rebaixamento, 25, luta contra o rebaixamento, e agora também não ganha nenhum dos seus 2 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro. Outra coisa que se repetiu hoje, que não pode se repetir nessa temporada, é desempenho ruim fora de casa. O desempenho do Atlético no ano passado como visitante foi digno dos times que caíram para a segunda divisão. Essa síndrome de Confins, que ficou tanto tempo afastado do Atlético, o Galo vinha com bons resultados fora de casa também, que já foi um problema crônico em outros momentos da temporada. E, gente, isso é tão maluco. Agora, eu juro para vocês que eu não tinha lembrado disso, mas agora gravando, eu lembro que em 2017, aquele time tinha Rafael Moura, Fred, que o Galo conseguiu um excelente resultado, desempenho fora de casa como visitante. Ele começou a perder todas dentro de casa. Inclusive o Micali e o Roger Machado caem como mandantes para times baianos. Eu não lembro quem caiu para Vitória, quem caiu para Bahia, mas eles caem aqui em 2017 como mandantes no Campeonato Brasileiro. Coisas que só o Galo proporciona, né? O problema era fora de casa. Quando vai muito bem fora de casa, o problema é dentro de casa, no estádio, que o Galo era quase que imbatível. Mas realmente o Galo ano passado teve uma péssima campanha como visitante, começa perdendo aqui e a gente tem que acender a luz do alerta para que isso não se repita. Remo é o próximo adversário do Campeonato Brasileiro e na nossa tabela planejada que a gente abriu o pós-jogo é ganhar. E não existe desrespeito com o adversário. Todos os outros 18 clubes, além de Galo e Remo, todos os outros 18 clubes do Brasileiro querem ganhar do Remo porque é um time que está voltando para a Série A depois de tantos anos. Então não é desrespeito com a camisa, com o clube, com o nome. É qualquer clube que ficaria tanto tempo fora da Série A, quando pisa lá, e todo mundo cresce o olho, olha, eu preciso ganhar ponto aqui. A Chapecoense é um time que, apesar do Galo historicamente tropeçar bastante contra a Chapecoense, é um time que a galera espera pontuar quando enfrentar também. Em 2021, inclusive, o Galo foi o único time que o Galo não ganhou, foi a Chapecoense, que foi a lanterna da competição. Tem coisas que só o Galo consegue, até no ano mais mágico da história dele, eu tô falando pra você. Tem que ganhar, não tem conversa do Remo, para não começar aquele pesadelo que foi já no ano passado, repito, com Grêmio, São Paulo, Vitória, Santos. Eu não sei se a sequência foi essa, acho que São Paulo e Vitória eu confundo um pouco 2-2 com o empate com São Paulo 0-0, a ordem dos jogos um pouco, né, para não começar aquele pesadelo de pressão, de fardo, né, e para isso a gente vai bater na tecla. Tem cara que fica, você não param de falar de reforços, de camisa 5, de zagueiro e tal, e a gente não vai parar de falar enquanto não chegar, enquanto não estiver jogando. Estiver jogando, porque não adianta fazer a pré-temporada e estrear em março também. O Campeonato Brasileiro está rolando e as rodadas iniciais definem seu caminho durante a competição. Sobre o Atlético, o Galo consegue ganhar do Atlético com o time alternativo? Consegue. Só que contra o Pouso Alegre, o Galo entrou naquele momento tipo, eu tô enfrentando o Pouso Alegre, eu posso ganhar a qualquer momento. Aí veio o choque de realidade que o São Paulo falou, nós estamos saindo do campeonato, estamos sendo eliminados. Se ficar com essa desorganização, foram dois problemas diferentes. Foi uma desorganização contra o Bragantino e uma apatia contra o Pouso Alegre. Aí toma para dentro, toma sacode do Atlético. Se mostrar o futebol que pode mostrar, consegue ganhar do Atlético. Sem contar com 3 pontos aqui, eu tô falando de cenários realmente de um time que está lutando contra o rebaixamento do Campeonato Mineiro, que é o Atlético e Itabirito, que são os 2 adversários do Galo que restam no Campeonato Mineiro, são 2 times brigando contra o rebaixamento. E tem aquele outro cenário que eu te falo, que a pressão do outro time da cidade, isso funciona lá em São Paulo, Rio, Paraná, Salvador, Goiás, Porto Alegre, interfere muito no fardo, na cobrança, na rotina do outro. E você, de repente, ganhando, se o Norte ganha, se o RT ganha, você joga pressão para o lado de lá, na cidade. Isso é algo que parece bobo,
mais na pressão, no ânimo da torcida, na zoeira, em uma torcida que faz auê e tal, faz diferença. O que você tem que fazer é a sua parte, porque se o RT ganha, o Galo dispara como segundo melhor, você empurra a pressão para lá, para um Cruzeiro e América para essa classificação para a semifinal. E como o jogo é em Belo Horizonte, aliás, o Itabiri tem Nova Lima também, você consegue levar a cavalaria para o site. Foi um jogo de campo pesado, com a chuva lá em São Paulo contra o Bragantino, mas como a gente tem equilibrado esses minutos, eu acho que é um jogo que você pode levar a cavalaria para o banco de reservas e, se preciso, você já alterna ali, já manda para campo em uma situação de emergência suas principais peças, ao contrário do que aconteceu em jogos como a Norte, como aconteceu contra a Betim, que você pouco conseguiu mexer, né? Você tem a possibilidade de um Atlético ali de você ter suas principais peças para garantir essa vitória, retomar o caminho e tentar de novo a missão que a gente começa da estaca zero, uma sequência sem oscilação e sem instabilidade, tá certo? Beijo no coração de todos vocês, até o próximo pós-jogo. Tchau. Clique em curtir aqui e vai no site da Insider.